Hoje eu quero abrir meu coração para vocês e mostrar como o meu mapa astrológico ajudou a me aceitar, me organizar e avançar. Tem coisas sobre mim que eu só consegui entender depois dos 30 anos. Aquela velha história que os adultos, as pessoas mais velhas sempre falavam, né? Você vai entender quando você ficar adulto. Mas adulto, adulto mesmo, hoje em dia, para nós millennials, parece que 30 anos não é o suficiente. Não é mesmo? E eu vou falar, se eu não tivesse o meu mapa como bússola, eu teria repetido muitos padrões, eu teria desperdiçado muitas oportunidades, eu teria me desfalecido em crises existenciais que eu tive durante esses últimos 4 anos, mais ou menos. Tanta coisa aconteceu, tantas promessas foram cumpridas e que estavam todas as sementes ali no meu mapa natal astrológico, vocês nem imaginam. Então vem comigo que eu vou contar um pouquinho das coisas que eu percebi nos últimos anos e que podem te ajudar se você estiver passando por um processo parecido. Bom, o que eu posso dizer é que, a partir do meu retorno de Saturno, muita coisa mudou na minha vida. Eu engravidei, tive minha primeira filha, Georgia, que hoje tem 4 anos, e foi quando realmente a realidade caiu em cima de mim. Quando a gente percebe que a gente precisa ser responsável. Ainda mais eu, que tenho um monte de planeta na casa 5 em Leão, que é uma casa bem expansiva, e claro que existe nitidamente um desequilíbrio naquele lugar, porque quando a gente tem muitos planetas concentrados num ponto só do nosso mapa, é difícil a gente sair um pouco daquele buraquinho, né? E também tem outra coisa, muitas outras áreas do nosso mapa acabam culminando no mesmo lugar. Então, de repente, quando chega no momento em que a vida precisa que você mude para você poder evoluir, para você poder avançar, fica complicado porque mexe com tudo ao mesmo tempo. Né? Eu não sei se esse é o seu caso, se for, coloca aqui para mim nos comentários. Eu sempre fui aquela pessoa que achava que estava tudo bem, que eu era minha própria psicóloga, e eu vivia a vida da forma como eu sempre quis, de uma forma muito intensa. Eu sou uma pessoa muito criativa, já fui uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, e hoje, aos 34 anos, analisando um pouco as coisas que aconteceram comigo lá atrás, né, alguns aspectos sobre a minha personalidade, a minha expressão, eu vejo que eu vivia muito o lado sombra, né, de alguns lugares, alguns aspectos do meu mapa. E a gente sabe que muita coisa vem lá da nossa infância, né? A gente cria expectativas em relação a tudo que a gente enxerga, a tudo que a gente sente, às pessoas mais próximas que estão ao nosso redor, né? E a gente tem aquela energia genuína, aquela energia pura. Então a gente acaba até expressando, falando, tentando ser quem a gente é de verdade, mas tem algumas travas, alguns obstáculos que podem ser situações, podem ser pessoas, podem ser lugares, né? Então, cada vez que alguma coisa poda a gente nesse momento da nossa vida, a gente vai colocando essas qualidades, essas características numa caixinha. E aquilo vai entrando dentro da gente, vai ficando cada vez mais enrijecido, difícil de tirar e difícil de desenvolver, né? Então, claro, quando nós somos crianças, a gente enxerga tudo numa visão mais lúdica, numa expectativa maior, né? E nem sempre essa expectativa ela é suprida, ela é alcançada. Então, por isso também que é importante a gente viver algumas frustrações nesse momento, né? E é muito louco, porque eu sempre tive uma lente um pouco embaçada em relação a mim mesma. Apesar de eu ser virginiana, eu nunca me identifiquei com esse signo. Eu tenho muitos planetas em Leão, e eu acho que por muito tempo eu expressei mais esse meu lado leonino, por conta desse desequilíbrio no meu mapa, de ter muitos planetas. Eu tenho Vênus, Júpiter, Lua, Mercúrio, eu tenho ascendente em Áries, ou seja, muito fogo no mapa, né? E por que que eu tinha essa lente embaçada? Porque eu vivia tudo que aquele lugar do meu mapa prometia, vamos dizer assim, naquele momento, naquela fase da minha vida. É claro, já tive compulsão alimentar, inclusive ainda luto contra isso. Com certeza, ainda há um certo desequilíbrio quando a questão mental, emocional está meio desequilibrada. Questão com vícios, em todos os sentidos, bebida alcoólica, drogas, sexo e talvez uma grande vontade de expressar a minha a minha personalidade, né, a minha essência genuína, mas eu estava sempre muito preocupada com o que os outros iam achar. E aí, quando eu ficava meio pé da vida, não conseguia mais comprimir tudo aquilo, eu simplesmente era porra louca, né? Jogava tudo pra cima e vamos que vamos, né? Causava mesmo. E depois eu bancava. Só que, claro,
A gente banca por fora, né? Mas por dentro, isso também vai se acumulando. Então, o que que acontece? Eu tenho Saturno em Aquário, não exatamente oposto, mas por signos inteiros oposto ao meu Stellium em Leão, e Saturno ele cobra, né? Uma hora ele cobra. Então, apesar de ser uma casa benéfica, que é uma casa de ganhos, de benefícios, eu me acho, sim, uma pessoa privilegiada, que apesar de tudo, nunca me faltou nada, e eu conseguia suprir os meus desejos materiais, né, de vivências, de explorar o mundo, de viagens, amigos e tudo mais, mas teve um momento em que ele foi realmente, assim, muito duro comigo. E se ele não tivesse sido tão duro comigo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu tenho certeza. Me custou muito, me custou saúde mental, me custou todo o meu círculo de amizade, praticamente, me custou, enfim, muitos questionamentos e uma reviravolta absurda na minha vida. E acabou que isso me fez, hã, claro, aos poucos, com muita paciência e com muitos fundos do poço, né, começar a curar algumas coisas que me atrapalhavam, como autossabotagem, procrastinação, hã, querer me encaixar em lugares que eu não cabia, me colocar no lugar de vítima diante de muita coisa que aconteceu na minha vida, por conta dos meus pais, por conta dos meus avós, por conta de amigos, por conta de escola, de bullying, né? E aí eu fui realmente colocando a responsabilidade nas minhas mãos. Eu fui entender o que é responsabilidade de verdade depois de alguns anos que eu me tornei mãe. Não foi naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento veio o choque de realidade, né? Que foi quando realmente também bateu aquela promessa natal do meu mapa. Saturno voltou para o mesmo ponto e fez uma oposição a todo o meu Stellium e Leão, que está na casa 5, que é uma casa de prazeres, é uma casa de criatividade, de projetos criativos, de romance, sexo, mas também a casa dos filhos. É muito doido pensar que você pode ser aquela pessoa festeira, né, que quer viver a vida ao máximo, assim, é inimiga do fim, mas ao mesmo tempo também tem todo esse lado maternal. Eu tenho a lua ali também, Leão. Né? Então, com o tempo, depois dos meus 29 anos, eu comecei a cair na realidade. Mas isso foi só o começo, só a pontinha do iceberg, porque depois, até hoje, os meus 34 anos, eu ainda descubro muita coisa sobre mim mesma. Né? A gente está falando de leão, é um signo fixo, de fogo, um pouco resistente à aceitação de ideias diferentes, né? Às vezes a gente sabe até que o outro está falando algo relevante, que faz sentido, mas até a gente realmente aceitar que a gente vai fazer, vai dar o braço a torcer e fazer diferente, porque o outro falou, demora. E isso, especificamente, eu tenho realmente entendido agora. Eu tenho Júpiter na minha casa 5, que rege a minha casa 12 e minha casa 9. São casas que falam de espiritualidade, de encerramentos de ciclo, coisas do inconsciente, e também de filosofias de vida, né, do que eu acredito acima de tudo, né, o conhecimento. E em muitas fases da minha vida, quando eu entrava num assunto, quando eu estudava alguma coisa a fundo, eu achava que aquilo era uma verdade absoluta. E eu tinha uma certa dificuldade de ser um pouco maleável, né? Então, tá aí mais um desequilíbrio que eu encontrei no meu mapa. Mas é o que eu sempre falo, o mapa não tá ali para bater o martelo, não é o juiz que fala você vai ser assim a vida inteira. Você vai sempre ponderar antes de tomar decisões, você vai sempre pensar na sua família em primeiro lugar e vai deixar sua vida para trás. Você não, ele mostra, sim, dificuldades, oportunidades, coisas boas sobre nós, e a astrologia, ela é maravilhosa porque ela nos dá esse mapa sobre nós mesmos. A nossa vida inteirinha tá ali, inteirinha. Do primeiro momento que a gente respira até o último momento que a gente respira. A gente pegar uma pessoa e fazer uma leitura quando ela é adolescente, enquanto ela é adulto, enquanto ela é uma pessoa já de idade. A leitura vai ser diferente, porque a bagagem é diferente, a experiência é diferente. E apesar de muita gente falar que o mapa é uma foto, ele é estático, ele não é estático, porque os planetas continuam o seu próprio movimento natural, né? Então, aquilo é a base, é o fundo do relógio. E os planetas agora no céu são os ponteiros. E eles vão mostrando as horas, os momentos que certas situações podem desenvolver, acontecer na nossa vida.
Incrível, né? Se você tá gostando desse vídeo até aqui, eu vou te pedir para você deixar um like e para você se inscrever. Esse canal tá começando, tá novo ainda, tô trazendo aos poucos o conteúdo para vocês, mas eu prometo que vou trazer muita coisa bacana. Então não esquece, tá bom? E se quiser comentar aqui embaixo também sobre alguma coisa do seu mapa, alguma percepção que você teve também depois de uma certa idade, conversa aqui comigo que eu vou adorar trocar uma ideia com vocês, tá? E é muito comum nós, seres humanos, termos forças opostas dentro de nós. Primeiro que a gente já está falando de eixos, né? Se eu tenho um planeta no signo de Gêmeos, a casa oposta, o signo oposto, ele automaticamente também vai se desenvolver, né? A gente querendo ou não. Então, há algumas divergências internas, porque às vezes a gente tem um planeta oposto, um regente de um signo oposto, né, na outra casa oposta, e isso acaba formando uma oposição, e só depois de um certo tempo de amadurecimento, de evolução, que a gente consegue equilibrar essa energia. Eu, por exemplo, tenho ascendente em Áries, eu sou regida por Marte, e Marte está em Libra, oposto ao meu ascendente. Então, a forma como eu inicio as minhas coisas, as minhas motivações primárias, os meus caminhos de vida, a minha própria jornada, ela é marcada por algumas situações em que eu coloco o outro em primeiro lugar, ou que eu acho que eu preciso do outro para que eu tenha esse impulso, né? Ou então até mesmo a constância, porque Marte fala de impulso, não necessariamente de constância para realizar aquilo. Tá aí um aprendizado para quem tem Ares forte no mapa, ter essa constância. Por muitos e muitos anos a gente vai apanhando daquela posição que a gente tem no mapa, mas chega no momento que a gente tem que aprender, pelo bem ou pelo mal. Às vezes a gente tem um pouco mais de facilidade para compreender algumas coisas, e às vezes é só com o tempo mesmo. Às vezes a gente olha para alguém e fica se comparando muito. Isso eu acho que é um dos piores lugares que a gente pode se colocar, porque isso limita a gente, limita a nossa expansividade, limita a nossa essência, limita, né, a nossa potência, porque a gente não pode se comparar com o outro. O outro não tem a mesma história, não fez a mesma viagem que a gente fez até aqui. E ele pode estar um pouco mais lá na frente, mas você não sabe tudo que ele passou para chegar ali. E aí é isso, a gente se compara, a gente retarda o nosso processo e a linha de chegada daquele momento da nossa vida. Outra coisa é que é muito comum as pessoas não se identificarem com algum planeta, o próprio Sol, a Lua, o ascendente, porque às vezes a gente vive aquela energia em desequilíbrio. Eu, por exemplo, sou virginiana, de casa 6, que é a casa da saúde, do trabalho, da rotina, e eu nunca fui uma pessoa organizada. Apesar de eu sempre me preocupar com a minha saúde, né, sempre tomei remédio, desde os 9 anos eu tomo remédio para emagrecer, por exemplo, eu me considero sim uma pessoa hipocondríaca, me considerava. Hoje em dia eu tô cortando os excessos, né, só realmente o essencial. Mas eu não me achava, mas eu vivia o lado sombra, vamos dizer assim, né? Eu ia em médico, eu tomava remédio, mas ao mesmo tempo eu vivia com muita intensidade, né? Eu chutava o balde para todo lado. Então, sim, eu era uma virginiana um pouco descontrolada, né? Então é muito comum, e é muito comum também a gente se identificar com algum outro signo, porque não importa só o sol ou sol ascendente. O mapa, ele tem toda uma dinâmica que fala sobre nós. Ele conecta áreas da nossa vida. Ele tem uma história para contar. Então, não adianta a gente querer colocar todo mundo numa caixinha e falar que todo ariano é pistola, né? Que todo leonino é, é peito de pombo, se acha, que todo geminiano é doido. Não dá pra gente falar isso, né? Tem coisas, sim, que fazem muito sentido, mas tem outras que não. Existem técnicas também como as progressões secundárias, que é o nosso próprio mapa caminhando, cada planeta e ponto com o seu passo, né? É individual, mas tem momentos da nossa vida que a gente expressa, né, integra a energia de outros signos. O nosso Sol, por exemplo, ele anda 1 grau por ano. Então, vamos dizer, eu tenho o meu Sol no grau 13 de Virgem. Então, cada signo tem 30 graus. Quer dizer que aos 17 anos, o meu Sol progredido mudou para Libra. Então, eu comecei também a trazer a energia libriana para o meu Sol. Outra coisa muito interessante: 33 anos é um divisor de águas. Pelo menos para mim, eu vejo que nos meus atendimentos isso acontece muito também. Né? E tem algumas coisas que, inclusive, a gente vê, né?
mapas de revolução solar com a mesma disposição de casas, retorno de alguns planetas, de Vênus, de Marte, e a gente vive aquela fatia da nossa vida, do nosso mapa, que é a casa 10, que é a casa do nosso caminho de vida, das nossas ambições, para onde a gente quer ir agora, onde a gente quer chegar. Então é um momento assim de muitas mudanças, mudanças internas e que muitas vezes são desconfortáveis, mas que fazem a gente realmente seguir uma nova direção na nossa vida. A gente deveria, ou então a gente é forçado, ou a gente entra nesse caminho de empoderamento. Bom, essas foram algumas coisas que eu quis compartilhar com vocês sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, principalmente sobre o nosso mapa, né? Como ele pode realmente nos guiar, como ele pode nos orientar, né, para várias fases da nossa vida. E é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, também de questões práticas. A gente consegue derivar casas, planetas, fazer previsões sobre pessoas que convivem com a gente, que fazem parte da nossa vida. Ele é uma coisa absurda, mas que rege a nossa vida, a vida da humanidade, né? É uma coisa surreal. Eu sou suspeita. Bom, vou ficar por aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. Terça-feira vou trazer vídeo sobre a lua cheia em Áries, que tem uma correlação com o início do ano, coisas que começaram a se desenvolver entre final de março, abril, inclusive culminou com o eclipse, essa lua nova em Áries. E agora a gente tem um pico de visibilidade, de desenvolvimento, e que talvez a gente seja forçado a fazer alguma mudança, tomar alguma decisão importante. Mês de outubro promete, e eu vou trazer conteúdo sobre isso aqui para vocês, tá bom? Beijos e até breve.